Muito boa tarde a todos e a todas. Os microfones são só para gravação, porque de facto a escola garantiu-nos que isto tinha uma ótima acústica e é verdade. O meu nome é Fernanda Freitas, tenho o prazer e o orgulho de ter acompanhado este projeto, eu diria que desde o dia -1. Sim. Foi precisamente aqui em Coimbra, num belíssimo almoço, que começou a ser desenhado este grande projeto, um projeto incomum, na verdade bastante incomum, a juntar não apenas a inovação e o conhecimento do mundo rural, mas acima de tudo a juntar uma série de entidades que trabalham em prol do desenvolvimento. E a quantidade de coisas que eu aprendi ao longo destes anos foi absolutamente extraordinária. E hoje, à semelhança do que aconteceu há uns tempos, eu já nem sei há quanto tempo, que é tanto dessa pandemia, fizemos a abertura deste projeto e hoje fazemos um encerramento, ou se calhar um até já, porque eu acredito que este projeto, com estes parceiros, tem muito, muito ainda para dar ao desenvolvimento local e também do mundo rural. Por isso mesmo, e sem mais demoras, para a nossa mesa de boas-vindas, temos Nelson Lopes, Presidente da Coimbra Mais Futuro, depois o Miguel Ventura, enquanto Presidente da Adiver e também líder desta parceria, também falará nesta nota de abertura, e terminaremos com o Sr. Vice-Presidente da CCDR, Vasco Estrela, a quem obviamente agradecemos o facto de estar aqui connosco. Portanto, um aplauso para todos e muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da CCDR Centro, Dr. Vasco Estrela, o Sr. Vice-Presidente da CCDR de Lisboa e Valdo Tejo, o Sr. Presidente da Federação Minha Terra, Dr. Miguel Torres, todos os coordenadores e técnicos dos grupos de ação local aqui presentes, e permitam-me um cumprimento mais particular a todos aqueles que estiveram envolvidos neste projeto, e demais convidados. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que a Coimbra Mais Futuro acolhe em Coimbra o evento de encerramento do projeto Incomum, Inovação e Conhecimento no Mundo Rural. Desde a primeira hora que a Coimbra Mais Futuro abraçou o desafio de se associar a este projeto, partilhado com mais 8 grupos de ação local. Uns apenas com uma década de trabalho, como é o caso da Coimbra Mais Futuro e da A2S, e os demais com maior experiência, alguns deles com mais de 30 anos de experiência na abordagem líder nos territórios rurais, desde o norte ao sul de Portugal. O Incomum teve como principal objetivo revisitar e estudar os 7 princípios da abordagem líder, definidos no final da década de 80 e que hoje, como na época, assumem um papel fulcral no crescimento e desenvolvimento das economias locais e, por outro lado, sinalizar novos desafios com que os territórios se deparam e aprofundar a temática da inovação e do conhecimento como um dos eixos fundamentais da atuação das nossas organizações. A troca de experiências, a reflexão conjunta e as aprendizagens foram possíveis neste processo de cooperação, aproximaram entidades, reforçaram a participação sobre diferentes realidades, valorizaram a diversidade de pontos de vista, provocaram a inovação e contribuíram para criar a escala necessária para podermos encontrar mais e melhores respostas para os novos desafios que se colocam nos nossos territórios. Sem querer entrar na exposição do projeto, que deixo a cargo de outros colegas que me seguirão neste painel, focalizo-me na intervenção da Coimbra Mais Futuro, nesta iniciativa piloto, que além das atividades comuns do projeto que serão apresentadas durante a sessão de hoje, permitiu ainda a concretização de atividades individuais que consideramos muito relevantes para o funcionamento e para as dinâmicas de atuação da nossa organização. Assim, por um lado, tivemos a oportunidade de incluir neste projeto a criação de um espaço de inovação nas instalações da Coimbra Mais Futuro, que ficam aqui neste mesmo complexo da Escola Agrária de Coimbra. A sala em comum, como a designamos, é um espaço polivalente, apto a acolher reuniões, encontros e outras iniciativas que potenciem dinâmicas de trabalho, debate e partilha de conhecimento e de boas práticas relevantes ao desenvolvimento local, e pretende ser um espaço central para o trabalho de animação territorial que envolva as comunidades locais e as capacitem para os novos desafios num registro de mútuo compromisso e participação. Trata-se de um espaço que está e estará sempre de portas abertas para este objetivo maior. Por outro lado, tivemos a oportunidade de realizar um estudo diagnóstico do sistema alimentar do concelho de Coimbra, do qual resultaram importantes conclusões e a sinalização de áreas de intervenção ao nível do incentivo à produção primária, circuitos curtos de comercialização e comércio de proximidade. Áreas essas que foram integradas
na elaboração e definição da estratégia de desenvolvimento local que a Coimbra Mais Futuro irá implementar até 2030 e que representam temas de acrescida preocupação, dada a fragilidade que apresentam na atualidade. Agora que encerramos os trabalhos do projeto em comum e atentas às práticas de trabalho desenvolvido, os parceiros, as entidades e pessoas envolvidas, permitam que recorde que o papel de cada grupo de ação local não se esgota neste projeto e requer uma continuidade para o futuro. Como agentes facilitadores, por vezes instigadores da inovação, do conhecimento e da interação entre os centros de investigação e o saber e as comunidades locais. Num mundo cada vez mais dinâmico, urge encontrar novas respostas para os novos desafios que surgem todos os dias. E para isso é fundamental aproximar os territórios mais rurais do conhecimento científico. Antes de terminar, permitam-me que deixe aqui uma palavra de grande agradecimento e reconhecimento a uma pessoa que já não está entre nós. Falo, obviamente, da doutora Regina Lopes, que foi coordenadora do Grupo de Ação Local Coimbra Mais Futuro e que foi um elemento fundamental na construção deste projeto. Posto isto, a todos os presentes e a quem nos acompanha em formato digital, agradeço a vossa participação e desejo a todos uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Começo também por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Dr. Vasco Estrela. Também um cumprimento ao Dr. Nelson Lopes, Presidente da Coimbra Mais Futuro, os nossos colegas anfitriões desta jornada. Um cumprimento ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Também é com muito gosto que o recebemos. À representante do INIAV, também muito obrigado por estar uma vez mais connosco. O Sr. Presidente da Federação Minha Terra, Miguel Torres, caro colega, também obrigado, não só por estares aqui presente, mas sobretudo por todo o trabalho conjunto que vamos realizando. Cumprimento os representantes dos organismos públicos, organizações de produtores, empresários, representantes das entidades do terceiro setor, aos nossos colegas representantes de grupos de ação local que estão nesta sala, a todos, minhas senhoras e meus senhores, os nossos agradecimentos pela vossa presença. E em representação dos 9 grupos de ação local parceiros do projeto em comum, Inovação e Conhecimento em Meio Rural, dirijo a todos uma cordial saudação, agradecendo a vossa presença, portanto, neste culminar deste projeto de cooperação interterritorial e durante o qual iremos apresentar os resultados alcançados pelo mesmo. Também aqui um agradecimento à ESAC por ter aberto as portas da sua casa, que é também a nossa casa, na medida em que exerce um papel relevante na produção de conhecimento na área dos setores agrícola, pecuário e florestal. Portanto, temáticas que são caras ao nosso projeto, e um obrigado à Coimbra Mais Futuro e também à Fernanda Freitas por toda a colaboração que prestaram, não só para esta sessão, mas ao longo de todo o projeto. Aos oradores e participantes, damos as boas-vindas e registramos o vosso interesse em partilhar connosco uma reflexão sobre uma temática relevante no contexto global e nos territórios rurais em particular, a inovação que lhe está associado e o papel que desempenha na definição de soluções para os desafios que se colocam permanentemente a quem procura alcançar o desenvolvimento integrado, sustentado e harmonioso para as suas comunidades. Uma palavra agora aqui com destaque à Federação Minha Terra, pelo trabalho que esta organização tem vindo a protagonizar na defesa dos territórios rurais e de quem lá vive e aí quer concretizar o seu projeto de vida, no fundo, a essência do trabalho que todos nós promovemos. Ao Sr. Vice-Presidente da CCDR, agradecemos a presença e damos as boas-vindas a esta nova missão de acompanhar e apoiar os setores da agricultura e do desenvolvimento rural na região centro,
na certeza de que na sua pessoa encontraremos um interlocutor que revela profundo conhecimento da realidade dos territórios rurais, da ação desenvolvida pelo JGAL e das preocupações das populações das zonas rurais, porque também é um dos nossos, considerando as funções assumidas anteriormente na liderança de um grupo de ação local. Caras amigas e caros amigos, permitam-me que vos trate assim. Importa relembrar que o projeto em comum emergiu num contexto em que todos estávamos mergulhados numa pandemia que ninguém vislumbrava como iria terminar, o que nos desafiou a idealizar e implementar novos formatos de relacionamento interpessoal e interinstitucional e identificar mecanismos que evitassem o agravamento das diferenças estruturais existentes entre os diversos territórios do país. A disseminação da utilização das ferramentas digitais, de que muitos ainda estavam afastados, foi um caminho encontrado para aproximar as pessoas e garantir a competitividade económica e social dos territórios, gerando novos comportamentos e dinâmicas que ainda hoje estão presentes nas nossas vidas. Neste contexto, um conjunto de GAL sentiram-se impelidos a aprofundar a reflexão sobre a temática da inovação e do conhecimento e de que forma os seus produtos poderiam influenciar os territórios rurais e os agentes que aí desenvolvem a sua ação, tendo lançado um projeto de cooperação que perspectivasse um futuro onde todos participem e acedam às mesmas oportunidades, gerando efeitos multiplicadores em favor das economias e das comunidades locais. Este período coincidiu ainda com a elaboração e definição das novas estratégias de desenvolvimento local, entretanto validadas pelas autoridades de gestão do PEPAC e do Portugal 2030, pelo que era fundamental encontrar novos modelos e áreas de intervenção que fossem incorporados nestas estratégias, de modo a dar resposta aos desafios colocados pela União Europeia, designadamente ao nível da transição digital e da transição energética e climática. O desenvolvimento do incomum teve sempre como orientação o cumprimento dos princípios que estão associados à metodologia líder, tão cara à intervenção dos GAL e que nunca é demais relembrar, designadamente a proximidade aos atores locais que promovem o desenvolvimento, a autonomia na decisão e na definição do caminho a trilhar, o forte envolvimento das comunidades nestes processos ou a inovação na ação entendida como veículo para a promoção da coesão. Foi enquadrado nestas premissas que, ao longo do projeto, realizámos um conjunto de webinars com a participação de especialistas que nos ajudaram a refletir sobre temáticas tão distintas como a digitalização dos territórios rurais, a atração e fixação de talentos jovens nos territórios rurais, as aldeias inteligentes, a liderança criativa, o coworking e a incubação de empresas em meio rural, as comunidades de energia renovável e o combate à pobreza energética, a economia circular e a redução do desperdício alimentar, os sistemas alimentares sustentáveis, a transição alimentar ou o desenvolvimento comunitário inclusivo. Este foi um interessante exercício de envolvimento de centenas de parceiros que ao longo de vários meses tiveram a oportunidade de despertar para áreas relevantes para os processos que temos a responsabilidade de assumir e concretizar em favor das populações que servimos. Mas fomos mais longe. Desenvolvemos um diagnóstico através da aplicação de um questionário respondido por mais de 400 parceiros, representantes de parceiros locais, para conhecer as distintas percepções sobre os desafios que se colocam os territórios rurais num contexto de permanente transformação, os quais foram posteriormente complementados com a realização de discussões regionais em que presencialmente foram auscultadas diversas entidades, empresas e pessoas que partilharam os temas considerados mais relevantes para os respectivos territórios. Os resultados obtidos e as propostas para algumas medidas futuras que possam vir a responder às preocupações e anseios manifestados neste processo serão partilhados mais à frente neste nosso encontro. Temos a expectativa de que o Incomum seja um estímulo e incentivo para o debate que num futuro próximo possa envolver mais interessados na discussão destas ou outras temáticas essenciais para ultrapassar os desafios emergentes com que o mundo rural é confrontado. Quando é generalizada a ideia de que existe um afastamento entre os cidadãos e o poder político, ou seja, um maior distanciamento entre quem promove as políticas públicas e os seus beneficiários, assumimos que os GAL poderão ser os interlocutores privilegiados para transmitir o sentido dos territórios rurais junto dos decisores,
possibilitando que as políticas a seguir respondam efetivamente às legítimas expectativas e necessidades dos territórios, numa lógica de otimização dos recursos e promoção do desenvolvimento integrado e sustentável do todo nacional. Como é evidente, do trabalho dos últimos 34 anos, estas estruturas emanadas da sociedade civil representam uma história que fala por si. Atualmente, os territórios rurais, não só de Portugal, mas de toda a Europa, não seriam os mesmos sem a intervenção protagonizada pelos GAL, com base nas estratégias de desenvolvimento que os próprios atores locais identificam como prioritárias para a resolução dos seus problemas. É com base neste histórico de trabalho que as comunidades locais devem merecer a confiança das entidades responsáveis, devolvendo-lhes a autonomia, o poder de decisão e os recursos de que já foram portadores e que sempre foram colocados ao serviço e dispor das populações que legitimamente servem. Caras amigas e caros amigos, não posso concluir sem uma referência muito especial, partilhando um generalizado sentimento de profunda gratidão, de saudade e de memória, até porque estamos em Coimbra e mais propriamente na ESAC. Fica aqui ao lado nas instalações da Coimbra Mais Futuro, ou foi aqui ao lado nas instalações da Coimbra Mais Futuro, que tivemos as primeiras discussões sobre a importância da concretização de um projeto com este mote, a inovação e o conhecimento em meio rural. E tal não foi por acaso. Aconteceu porque o sentir de que era necessário fazer algo pelos territórios rurais, para que as assimetrias não se agravassem, a visão sobre o potencial instalado no mundo rural português e o reconhecimento das capacidades dos atores locais, em suma, pelo seu inconformismo permanente e pela perseverança com que encarava os desafios, eram fatores que inquietavam a mente de uma pessoa que continua a ser muito querida entre nós. É muito provável que hoje não estaríamos aqui se não tivéssemos tido junto de nós a incentivar-nos e a obrigar-nos a pensar a nossa principal mentora, Regina Lopes. Neste momento, e em nome de toda a parceria do Incomum, quero expressar uma palavra de agradecimento e, por que não, de homenagem, evocando a memória de Regina Lopes, na medida em que muito do trabalho aqui apresentado tem a sua marca. Obrigado, Regina, por continuares a inspirar-nos, para que possamos continuar o teu legado, dignificando e engrandecendo a história do líder de que foste uma precursora e uma referência em Portugal. A todos vós, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, que consideramos ser a demonstração do interesse por estas temáticas e pelo reforço do papel que os GAL devem exercer nos territórios rurais do nosso país. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito para aqui estar. Nestes dois parceiros de mesa, permitam-me cumprimentar todos os presentes e começar por esta última frase, ou das últimas frases que foram ditas, a importância dos GAL nos territórios rurais. Não é segredo para ninguém, muito menos para a plateia que está à minha frente, que às vezes surge em Portugal algum debate ou algumas, enfim, reflexões, se calhar pouco aprofundadas, sobre a importância dos GAL nos territórios. E permite-me dizer isto com toda a clareza e sabendo que estou a ser gravado, que realmente só quem não conhece o trabalho que os GAL têm desenvolvido em grande parte do território de Portugal, do território interior, dos territórios despovoados, dos territórios que sofrem claramente problemas gravíssimos de interioridade, é que pode ter afirmações como essas e colocar muitas vezes em causa o trabalho que os GAL têm feito e até, quiçá, a sua continuidade para lá destes mais de 30 anos. Obviamente também teremos de reconhecer, como em tudo na vida, nem tudo está bem, há sempre espaço para podermos, colmatar falhas que qualquer organização obviamente tem. Mas, portanto, queria deixar aqui como ponto principal para começar esta minha intervenção, dizer que sou um defensor intransigente dos grupos de ação local. Até porque estou num território, era Presidente de Câmara de um território que obviamente usufruiu daquilo que foram as possibilidades que a abordagem líder e outras deram através do nosso GAL. Mas mais do que isso, foi também já aqui dito algo extraordinariamente importante,
que é a proximidade que os GAL conseguem estabelecer com os agentes locais. E como em tudo na vida, a proximidade, o contacto direto, o conhecer os problemas, o estar perto da situação em concreto, é meio caminho andado para conseguirmos resolver muitos dos problemas. E tenho a certeza que se os GAL eventualmente saíssem do território, os territórios, para além de perderem, outra solução qualquer teria de ser encontrada para colmatar essa falha. E, portanto, eu tenho a certeza que, independentemente destas pequenas reflexões que muitas vezes algumas pessoas tentam fazer, é hoje, de uma forma generalizada, penso eu, já um pensamento mais consolidado da importância dos GAL. E essa importância será tão ou mais relevante se projetos como este, que eu aliás já pedi para depois o poder vir a conhecer as conclusões finais, se projetos como estes puderem aportar respostas para o futuro. Obviamente que o país é muito diferente de quando a abordagem líder começou, quando os GAL foram criados há 30 anos. As respostas hoje têm de ser diferentes. E, naturalmente, que os grupos de ação local têm também de se adaptar aos novos tempos. E, portanto, se tiverem reflexões como estas que seguramente foram efetuadas ao longo de todo este período, se conseguirem produzir respostas para os enormes desafios que temos pela frente, se conseguirem ser atores cada vez mais relevantes no território, mantendo a proximidade que sempre tiveram, mas tentando sempre em cada momento ser parceiros ativos nesses mesmos territórios, seguramente que a vossa importância, digo mesmo, a nossa importância, será cada vez mais reconhecida. E quando eu falo neste reconhecimento e na importância, não falo para, permitam-me o termo, gozo próprio daqueles que trabalham no GAL e que são os seus responsáveis. Falo em prol das populações para as quais temos todos a obrigação de trabalhar. E obviamente que a produção de conhecimento, obviamente que a inovação, que o saber responder aos desafios que temos pela frente, sabendo que os destinatários das nossas políticas e dos nossos apoios não são os mesmos de há 30 nem de há 20 anos, porque essas pessoas já lá não estão, porque estes territórios têm hoje todos menos 15, 20, 30% dessa população, mas a terra continua lá, o território continua lá, as potencialidades continuam lá, temos de perceber como é que vamos conseguir realmente tirar partido desse mesmo território. Eu tenho dito muitas vezes, e disse muitas vezes, que um dos grandes problemas, na minha modesta opinião, do nosso país e que levou a que tenhamos esta situação trágica que temos em 2/3 do nosso território, foi termos vivido de costas viradas para esse mesmo território e de costas viradas para a terra. E aqui acuso claramente a mim próprio e aquele meu colega que ali está, Presidente de Câmara, ex-Presidente de Câmara. Todos nós tentamos sempre procurar que o desenvolvimento seria feito através das empresas, das grandes empresas, disto e daquilo, e grandes projetos. E muitas vezes não tivemos o bom senso de olhar ao nosso redor e conseguir perceber aquilo que o território tinha para nos dar e retirar as mais-valias desse mesmo território, sob todos os pontos de vista. E esta abordagem só começou a ser feita há relativamente pouco tempo, quando começamos a falar dos produtos endógenos, do património, do turismo menos massificado, e começamos a achar que realmente tínhamos aqui em nosso redor algo de importante. Se calhar pensamos tarde já, mas enfim, apesar de tudo isto, algumas coisas e muitas coisas têm sido feitas e têm sido bem feitas. E muitas coisas têm sido feitas e bem feitas, como? Com o apoio dos GAL, com as candidaturas feitas através dos GALs. O pequeno café, o pequeno restaurante, o pequeno alojamento local, o pequeno lagar de azeite. Tudo isso tem contribuído para a fixação de pessoas, tem contribuído para a economia local e para o desenvolvimento das nossas terras. E, portanto, a vossa importância deve ser reconhecida e deve ser devidamente valorizada. E, portanto, para terminar, queria dar os parabéns a este novo grupo da ação local pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo deste período. Naturalmente que fico curioso também para perceber as conclusões a que chegaram e espero poder vir a influenciar de modo positivo, naturalmente, para que estas mesmas conclusões possam ser aplicadas nos territórios em prol das populações que temos todos, repito, a obrigação de servir
e de bem servir a bem das regiões e a bem do nosso país. Contem comigo naquilo que eu puder ajudar. Sabem que têm aqui um parceiro para tudo aquilo que me for possível contribuir para o vosso sucesso, será o nosso sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada. Está assim feita a nossa primeira nota de boas-vindas. Muito obrigada ao Nelson Lopes, ao Miguel Ventura e ao Vasco Estrela, que eu sei que por questões de agenda não poderá ficar até ao final desta nossa sessão. Muito obrigada pela sua participação. Prosseguimos olhando para aquilo que são os desafios e oportunidades para o GAL. Vou chamar aqui, já que estamos a falar em parcerias, o Pedro Santos, Presidente da Conselhei, que vai partilhar connosco precisamente uma série de dados que foi recolhendo acerca da inovação e conhecimento no caminho da transformação. Pedro, não sei se precisa aqui de ajuda da... Isto tem algum... Sim, mas eu não vejo o ponto, mas eu posso mudar se quiser. Vou mudar. Se está a mudar? Eu vou mudar aqui. Obrigada. Desculpa. É isso, vai dar sozinho? Vai entrar. Desculpa. Só por isto aqui. Só Sim, senhora. Boa tarde a todos. Antes do mais, é um gosto de estar aqui convosco a transmitir um bocadinho daquilo que foi o trabalho que fomos desenvolvendo neste projeto. Nós, Conselhei, fomos integrados no projeto um pouco mais tarde, portanto, nós fomos integrados no projeto agora numa fase mais, diria, final, mas numa parte mais ligada aqui a 4 áreas do projeto mais concretas, uma ligada muito ao desenvolvimento do que poderiam ser estas áreas específicas que foram aqui levantadas relativamente ao que seriam os fatores críticos ligados aqui à inovação e à transferência de conhecimento para os territórios rurais, mas numa ótica do que seriam os desafios societais e aquilo que poderia influenciar no período depois pós-Covid, a influência dos GAL no território, pensando num período pós-2027, na influência das políticas que poderiam trazer novos desafios para os GAL, e isto seria 2 pacotes de trabalho e outros 2 pacotes de trabalho muito ligados à comunicação daquilo que tem a ver com o AQIS e, portanto, aquilo que tem a ver com uma ferramenta de comunicação específica dentro do Ministério da Agricultura. E esse trabalho tem vindo a ser feito e, no nosso caso concreto disto que vos venho aqui falar, tem muito a ver com uma conclusão para políticas. Nós não temos este trabalho das políticas ainda concluído, até porque muitas deste trabalho regional ainda foi, por exemplo, aqui no Coimbra Mais Futuro, tivemos aqui a semana passada e, portanto, ainda não... A digestão de toda esta informação ainda não está concluída, mas trago-vos aqui um conjunto de linhas e de dados de informação já recolhida que me parece importante partilhar nesta fase. Portanto, nós começámos com esta questão destes questionários. Estes questionários tiveram, portanto, e há bocadinho isto já foi referido aqui pelo Presidente da ADIBER, teve muito a ver com a recolha de percepções das partes interessadas, a percepções das partes interessadas, sobretudo ligado à opinião sobre o que é o funcionamento dos GAL, e isso a vários níveis de atuação dos GAL, e sobre isso trago aqui alguns aspectos que influenciam depois muito a lógica das políticas que podem ser criadas, porque tem a ver também, e é um dos aspectos importantes, com aquilo que são percepções e que são de alguma forma condicionantes que hoje em dia as próprias estruturas dos grupos de ação local têm e que de alguma forma influenciam também a ambição com que podemos ter relativamente
a futuras políticas dos grupos de ação local, e já lá volto, e depois sobre 6 desafios societais, que eram estas questões que aqui estão: o despovoamento, envelhecimento e urbanização, a questão das alterações climáticas e serviços ambientais, a questão da criação de pontes entre a relação urbano-rural, a promoção da inclusão social, e este tema muito ligado à questão dos migrantes, a questão de pensar modelos de governança, e depois da incorporação dos processos de inovação e de conhecimento, e isso muito ligado, muito mais ligado relativamente a esta questão do projeto, que está mesmo no acrónimo do projeto, da questão do incomum. E, portanto, ao longo do projeto e desta questão dos questionários, que foi lançado num período muito colado às férias, teve um período inicial difícil de adesão por parte das partes interessadas, mas depois conseguimos, com o envolvimento dos GAL, conseguimos ultrapassar os 400 questionários, que era a nossa ambição. Nós depois começámos a analisar essa informação, fomos segmentando isso por região e por atividade económica. Essa informação depois, quem quiser, isto depois estará disponível, a informação está organizada dentro de um Power BI, onde é possível depois ver as diferenças regionais e perceber aquilo que foram sendo as prioridades dadas por cada região e por cada atividade económica. É verdade que a certa altura podemos ter menor representatividade quando segmentamos demasiado, mas a verdade é que vemos algumas tendências sobre a diferença que existe, por exemplo, entre a agricultura e outros serviços que existem dentro de cada território, ou entre regiões mais urbanas, como a Grande Lisboa, e outras regiões mais rurais. Mas queria trazer aqui algumas questões que eu acho que marcam muito aquilo que tem a ver depois com a definição das políticas. Uma, desde logo, que acho que é uma coisa absolutamente fundamental, e estamos a falar de stakeholders que interagiram, e são mais de 400, que interagiram com vários GAL, com os 8 GAL que responderam dentro e que estiveram envolvidos nas respostas deste inquérito. Estamos a falar de mais de 90% das respostas, considerando muito bom ou bom o funcionamento dos GAL. Portanto, isto deve orgulhar as pessoas ninguém se teve que identificar, portanto é completamente anónimo, ninguém estava condicionado, portanto isto é uma avaliação bastante boa e clara do funcionamento dos GAL, mas ao mesmo tempo as pessoas também eram questionadas sobre o papel que os GAL têm no desenvolvimento dos territórios, sobre aspectos muito concretos dos GAL e que de alguma forma, como eu volto a reiterar, podem condicionar o desenvolvimento futuro dos GAL. E o que é que eu queria reiterar? Primeiro, um aspecto muito importante e era o mais valorizado, é que reconhecem que os GAL têm potencial para assumir um papel nos processos de incorporação de inovação e conhecimento nos territórios. Portanto, assumem que os GAL têm esse potencial de poderem assumir esse papel nos territórios, mas depois reconhecem também um conjunto de outras limitações, e é bom que isso seja visto e seja reconhecido também à luz do que podem vir a ser políticas a definir no futuro e questões que podem ser operacionais no futuro, e pensar que elas podem ser limitações estruturais. Uma é que, de facto, por parte das empresas, instituições de ID e instituições tecnológicas, existe uma falta de reconhecimento por parte destas instituições em verem os GAL como atores que possam fazer esta transferência de conhecimento. Ou seja, os stakeholders reconhecem que os GAL podem ser agentes de transferência de conhecimento, mas as entidades que possuem o conhecimento não veem necessariamente os GAL como atores que possam fazer esta transferência de conhecimento. Portanto, há que perceber que uma coisa são quem está a responder, a outra coisa são as empresas que detêm essa capacidade. A outra são que as pessoas reconhecem que os GAL não têm capacidade, por falta de recursos humanos, para assumirem mais responsabilidades. Ou seja, reconhecem que os GAL já estão
completamente esgotados em termos de trabalho dos seus recursos para a sua função atual. Ou seja, mais trabalho em cima dos GAL para assumirem mais responsabilidades sem terem mais estrutura parece difícil. E, portanto, olhar para as estruturas do GAL como está atualmente, com mais responsabilidades, parece complicado. Outra é que ao longo dos anos os GAL têm vindo a perder importância nos territórios rurais. E há bocadinho o Vasco Estrela referia esta questão. Quem está sobretudo de fora se calhar não reconhece o trabalho dos GAL. Eu diria também que ao longo do tempo, e comentava isso à hora do almoço, que os GAL têm vindo a ser acantonados e eventualmente têm-se vindo a deixar acantonar. Ou seja, isto é bom às vezes também pôr o dedo na ferida, porque de facto tem havido políticas que têm limitado a ação dos grupos de ação local, mas se calhar os grupos de ação local também podem não ter feito tudo para poderem ter outro papel em algum território e assumir outro papel noutros fundos ou noutras dimensões do território. Isto é fácil de dizer, é muito mais difícil de fazer. Quem sou eu para dizer isto? Mas a verdade é que hoje em dia, e vemos eventualmente neste último quadro comunitário de apoio, na aplicação do PEPAC, apesar de se ter feito, cada GAL ter feito a sua estratégia de desenvolvimento local, depois vem um fato completamente limitado, igual para todos e absolutamente sem grande folga para aquilo que são as especificidades regionais. E, eventualmente tem muito a ver com esta visão também, em que os GAL são meros executores de medidas de apoio público sem qualquer autonomia para influenciar o território onde se inserem. Portanto, há aqui também uma percepção, menor do que as outras, mas há aqui esta percepção. E, por outro lado, mesmo no papel da dinamização dos territórios, há uma percepção que este papel cada vez é menos dos GAL e é cada vez mais assumido pelas autarquias, pelo poder local, pelas autarquias e pelos decisores, pelos políticos, pelo Estado Central. Ok? Portanto, este cenário é um cenário percebido também por quem responde e é um cenário que de alguma forma deve influenciar depois aquilo que venham a ser políticas futuras. Depois eu não vou, portanto, todo o questionário depois tinha a ver, para além de analisar com detalhe cada um destes desafios societais, onde nós, para além da hierarquização, e a hierarquização veio deixar muito a nu toda a questão da preocupação dos territórios rurais sobre o problema do despovoamento, do envelhecimento e da urbanização. Curiosamente, só na região de Lisboa é que não foi o desafio societal que foi mais valorizado. Na região de Lisboa foi esta questão da relação rural-urbano, e percebe-se eventualmente porquê. É uma região onde essa transição e essas questões e essa clivagem pode ser mais evidente. Mas para além desta hierarquização, depois em cada um destes desafios societais, as pessoas eram questionadas sobre o papel dos GAL, como é que reconhecia o papel dos GAL em cada um destes desafios, para poder ter influência na resolução de cada um destes desafios. Para além disso, o que é que poderiam ser medidas e importância de medidas e políticas também para poder contrariar essa preocupação. Mas se nós olharmos para além destes desafios societais, aquilo que foi a votação das pessoas relativamente ao papel que os GAL podem ter, e considerando só apenas aqueles que votaram como importante ou muito importante o papel dos GAL na resolução daquele desafio societal, se excluirmos as outras votações, percebemos que as pessoas
é este gráfico da direita. De facto, podem ter influência no despovoamento, envelhecimento e urbanização, mas em segundo lugar já vem a inovação e o conhecimento. Portanto, as pessoas percebem que, e percebe-se porquê, porque as alterações climáticas e serviços ambientais são questões que ultrapassam até em muitos, na maior parte dos casos, não apenas o âmbito regional e territorial do âmbito do GAL, muitas vezes o âmbito nacional e até europeu, e portanto há uma percepção que de facto estas questões ultrapassam muito o aspecto do GAL e portanto percebem que o GAL pode ter um papel muito, muito importante na inovação e conhecimento. E isto é muito importante para o âmbito do projeto. O projeto tem este desafio de trabalhar as dimensões da inovação e conhecimento e as pessoas percebem claramente que nos desafios societais ligados à inovação e conhecimento os grupos de ação local têm um papel importante ou muito importante. Depois dinamizámos então estas reuniões regionais, acho que muitos de vocês participaram nelas, fomos percorrendo o país de uma ponta à outra, literalmente. Agradeço a todos os que estiveram envolvidos, os responsáveis do GAL, por terem conseguido fazer reuniões que foram muito, muito interessantes, com gente de muitos setores. Conseguimos ter discussões muito, muito úteis e nessas reuniões abordámos temas muito, muito diferentes. Nós estamos a digerir esta informação, vamos trabalhá-la a vários níveis, portanto, segundo se recordam todos, portanto, trabalhámos e aqueles que cá estão que não participaram, portanto, nós dividimos depois os grupos, dividimos o grupo em 3 subgrupos, um que trabalhava enquanto clientes do GAL, clientes, entre aspas, do GAL, outros enquanto decisores políticos e outros enquanto atores, enquanto membros da investigação e desenvolvimento, e cada um deles pensava o que eram temas relevantes para aquele território, o que é que seriam medidas que deviam ser pensadas para aquele território e depois numa segunda parte pensar mesmo em termos de investigação e desenvolvimento. Um primeiro exercício pensado o que é que o GAL era neste momento, pensar o que é que o GAL fazia neste momento e depois sobretudo o que é que o GAL podia fazer no futuro. Mas depois em termos de temas abordámos coisas muito, muito diferentes, coisas que eram abordadas numas regiões e não noutras, obviamente. Por exemplo, a falta de água, uma coisa que apareceu necessariamente muito mais concentrada nem em loco e nem em ESDIM, foi temas absolutamente centrados lá em baixo, onde o tema da água é absolutamente central, coisas que foram completamente transversais em todos os territórios, como a acessibilidade, o envelhecimento, a habitação, ou a comunicação, ou a captação e retenção de talento, são coisas absolutamente transversais. Coisas ligadas aos recursos endógenos, à dimensão fundiária, à valorização do património natural, coisas que foram tendo dimensões de intensidade diferente em cada território, mas sempre abordado também em todos eles. O tema da burocracia e do apoio técnico também, a falta de capacitação técnica, enfim, sempre muito falado, mas depois diria que um tema importante naquilo que tem a ver com o tema do incomum, em particular, esta questão da pouca conexão entre a academia e a economia. E neste aspecto, eu diria, e isto depois tem a ver um bocadinho com a parte das políticas, que ao longo do tempo, e há bocadinho, mais uma vez, o Vasco Estrela falava nisso, que é, nestes territórios, se os grupos de ação local desaparecerem, outras entidades surgirão, disse ele. E eu diria que é verdade, mas ao longo do tempo, muitas entidades desapareceram e os GAL foram permanecendo. E ao permanecerem, foram criando um grau também de confiança no território que eu acho
que se transformaram numa tipologia de entidade que pode assumir este papel, sobretudo num tipo de inovação, que não é aquela inovação que abre os telejornais, mas é aquela inovação que faz a diferença nos territórios. É uma inovação mais experimental de base, é uma inovação que teve na origem do líder, de que todos nós aqui eventualmente se lembram. Quando começou o líder havia muita experimentação, havia muita inovação de negócios e que fazem falta nos territórios. E, portanto, estas pequeninas inovações, estas pequeninas experimentações de novos negócios, de novas formas de fazer as coisas no mundo rural, eu acho que, até por ausência de outras estruturas, nomeadamente do Ministério da Agricultura, transformam o JGAL necessariamente na estrutura operacional que pode fazer esta conexão entre a academia e a economia como mais ninguém e, portanto, acho que é uma oportunidade que vale a pena valorizar. Depois, quando olhamos para as medidas de políticas, e mais uma vez, não vou trazer aqui aquilo que foi a conclusão, mas nós tivemos discussões muito fortuitas e muito interessantes sobre o que é que deviam ser as políticas ligadas aos temas concretos em cada região, para além daquilo que foram as conclusões dos questionários relativamente a cada um dos desafios societais, onde eram identificadas um conjunto vasto de políticas, e temos isso tudo muito hierarquizado, mas todas elas, e serão conclusões que estarão no relatório final do projeto, mas todas elas depois vão ter necessariamente todo um contexto, e estamos a pensar no pós-2027, e este é o momento em que se está a começar a pensar o pós-2027, também a nível europeu, onde vamos ter um contexto que necessariamente vai envolver todos estes instrumentos e que já os conhecemos de alguma forma. A própria política agrícola comum nesta última reforma já introduziu muito daquilo que são os objetivos do Green Deal e necessariamente do Farm to Fork. Estamos a começar a ver a visão de longo prazo para as áreas rurais, que inclui lá dentro depois também a questão do Pacto Rural. São questões que têm tudo a ver com os territórios rurais, mas depois há todo um contexto que estamos hoje em dia bombardeados, e nomeadamente neste último mês, de vigência de uma nova administração americana que pode alterar tudo isto e que vai influenciar necessariamente aquilo que é a dimensão do quadro financeiro plurianual que a Comissão se propõe a apresentar as primeiras linhas no final de 2025, será um esboço ainda muito macro, mas que necessariamente aquilo que é a cota-parte da política agrícola comum, que provavelmente muitos de vocês sabem, já representou quase 80% do valor do pacote do orçamento comunitário, e em 2023 já desceu dos 25%, já foi menos de 25%, e que esta cota-parte, com a ameaça, entre aspas, com aquilo que podem ser, no fundo, toda a concorrência de outras necessidades e outras prioridades que podem ser definidas pela Comissão Europeia, aquilo que é a cota-parte ligada a estes fundos para a política agrícola comum podem condicionar muito todos estes dinheiros. E isto para dizer que, de alguma forma, mais uma vez, aquilo que é a exclusividade de utilização de fundos da política agrícola comum, daquilo que tem a ver com a aplicação desse dinheiro nos grupos de ação local, naquilo que tem a ver com a aplicação do líder, parece-me absolutamente redutor a médio prazo e naquilo que tem a ver com o futuro
da própria política agrícola comum e necessariamente uma abordagem multifundos não só é importante, como eu diria que é obrigatória e que nasce também desta própria evolução que a política agrícola comum vai ter, até porque o quadro financeiro plurianual pode passar, isto tem a ver com esta carta de missão Serafim, é uma carta que Ursula von der Leyen enviou ao comissário Serafim a dizer-lhe para basear a sua proposta de orçamento não em programas, mas em políticas. Eu confesso que não sei exatamente o que é que isto quer dizer e eu acho que muita gente não sabe bem o que é que isto quer dizer, mas isto pode baralhar muito tudo isto e, além disso, fala-se, muito por alto, pode ser criado um fundo único em vez de haver estes fundos do Fundo de Desenvolvimento Rural, o Fundo de Apoio à Garantia Agrícola, o Fundo de Desenvolvimento do Mar, o Fundo de Desenvolvimento Regional, etc. Haver um fundo único e que depois é aplicável aos diferentes investimentos, o que podia, de alguma forma, penalizar. Só como última nota também, até porque saiu ainda a semana passada a visão para a agricultura e a alimentação por parte do Comissário da Agricultura e em que aborda explicitamente o líder e os grupos de ação local e onde fala, no fundo, em que vem valorizar quer o líder, quer as Smart Villages, mas sobretudo a questão reforça o papel do líder como um mecanismo do desenvolvimento rural, reforçando muito o desenvolvimento destas áreas rurais funcionais, diz que é fundamental melhorar os instrumentos de financiamento para maximizar o impacto das áreas rurais e, sobretudo, vem dizer que é preciso apoiar as comunidades locais e fortalecer o Pacto Rural Europeu, garantindo que os territórios tenham cada vez uma voz mais ativa na formulação de políticas, ou seja, percebendo que esta questão da governança, que muitas vezes nós temos alguma dificuldade às vezes em perceber o que é que queremos dizer com isto, mas sobretudo que os territórios têm a capacidade de poder levar para cima ideias concretas de poder influenciar políticas. E este projeto espero que possa trazer daqui alguma coisa que possa ser lido, visto e entendido por quem decide para poder influenciar de alguma forma aquilo que possam ser as políticas futuras. Resta-me agradecer e espero que seja útil esta reflexão. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Pedro. E fico por aqui à nossa beira. Abrimos aqui um tempo de perguntas e respostas. E eu sei que a primeira pergunta do público é sempre difícil, portanto passamos à segunda. Vou só pedir para usar, apesar de não ser para áudio, mas é para ficarmos com o registro. Obrigada. Olá, boa tarde. Para abrirmos as hostilidades, porque a primeira é sempre mais difícil, eu gostava de fazer uma questão / comentário. A primeira é uma questão e tem a ver com o facto de um dos resultados do trabalho que foi efetuado ser que os GAL terem este papel de, se quisermos, facilitadores, brokers entre a academia ou o desenvolvimento de conhecimento e depois a economia, as empresas, pode ser um acréscimo de trabalho. Eu não sei se é um acréscimo de trabalho ou se não é antes voltar àquilo que é a gênese dos GAL, que é a animação territorial, porque a animação territorial não é fazer festas, é mais do que isso e muitas vezes esquecemos desse papel fundamental que os GAL devem ter no território, que é animar. E animar é fazer com que criar sementes para que haja mudança, sementes que muitas vezes demoram muito tempo a dar frutos, mas elas acontecem e por isso é que se calhar os GAL estão cá desde há 30 anos. E depois um comentário que eu gostava de fazer era a este último slide, e também tive a oportunidade de ler este documento em que fala que eventualmente deveria haver um reforço das Smart Villages e do líder no futuro.
E eu penso que este reforço do líder também é um bocadinho voltarmos àquilo que existiu no início, porque se nós queremos que haja desenvolvimento rural, ele não pode ser só desenvolvimento agrícola e pensarmos na parte da produção. Nós só temos desenvolvimento rural efetivo se as pessoas ficarem nos territórios. E as pessoas hoje são muito mais exigentes do que eram há 30 anos, do que eram há 50 anos. E, portanto, só ficam se tiverem outros complementos. E, de facto, é importante que politicamente se pense que a PAC, efetivamente, é para a agricultura, mas tem que ter uma componente de desenvolvimento rural em que motive as pessoas a investir na agricultura e a ficarem nos territórios. E por isso tem que haver pequenos projetos complementares, sejam eles de caráter económico, cultural ou social, mas tem que haver condições de bem-estar para as pessoas. Pedro, não sei se há mais algum comentário antes do Pedro falar. Já agora, toma nota dos dois. Com licença. Obrigada. Respondo só aos dois. Marta, desde Olá, Pedro, tudo bem? Queria só fazer aqui um comentário também, em tom também de pergunta relativamente a esta questão conexão academia-economia e que o Pedro relevou aqui e a questão desta oportunidade de experimentação e trazer isto e o papel que os GAL possam ter, mas eu ia só aqui reforçar uma componente, porque o Pedro falou principalmente ao nível da experimentação, a nível de projetos, e a importância, e eu acho que falha muito exatamente esta conexão entre a academia e muitas vezes esta capacidade que os GAL poderiam ter de fazer esta transferência que nem é transferência, era principalmente a partilha de conhecimento com os territórios, não é? Com os quais se pode muito aprender e que tem muitas vezes a ver com a dificuldade por a academia trabalhar em silos. E exatamente o que os GAL fazem é trabalhar de uma forma extremamente transdisciplinar e em que a possibilidade de trabalhar a experimentação não propriamente ao nível da economia, numa forma fechada, em determinado silo ou em determinado projeto, mas numa componente que seja muito mais de governança, sim, porque há questões de governança interessantíssimas a serem desenvolvidas e que precisam de ser experimentadas num novo modelo da economia, numa nova forma de viver o mundo rural e que está muito ligada até à visão, a uma nova visão para o mundo rural, mas também de processos organizacionais. E essa possibilidade os GAL podem fazer melhor que ninguém. E a academia é importante, mas a academia tem então que também ter a possibilidade para já de ser humilde e saber trabalhar com os territórios num processo que é de partilha e não simplesmente de baixo para cima e unidirecional, e depois de não trabalhar em silos e trazer nem a interdisciplinaridade, é transdisciplinaridade. Não é cada um a trabalhar na sua coisa e a dizer qualquer coisa da sua área de expertise, mas é o saber olhar para o problema e para os desafios que bem apontaste ali, que são os desafios societais, que só têm uma resposta possível se ela for trabalhada de uma forma transdisciplinar. E eu acho que faz falta essa componente quando pensamos na experimentação e inovação. Obrigada. Não sei se há mais algum comentário para depois o Pedro concluir. Acho que não, Pedro. Também já tem muito... temos ali mais um comentário e depois o Pedro, em resposta a estes comentários... Os comentários são autoexplicativos. Exatamente. Mas para esperar uma conclusão, só favor. Boa tarde a todos. Só aqui uma pequena nota e uma pergunta. Como é que nós podemos influenciar as tomadas de decisão ao nível das definições de política, tendo em conta os estudos, as avaliações rigorosas? E dou só um pequeno exemplo. No quadro anterior, que estamos a terminar e que estamos a... Havia a figura das abordagens territoriais integradas e que o DLBC é uma delas. Foi desenvolvido um conjunto de trabalhos de avaliação que iriam fazer, de facto, a avaliação de impacto dessas abordagens territoriais, mas numa fase do processo somos convidados a assistir a uma apresentação do estudo que apontava algumas virtualidades, mas nessa altura já a definição de política estava definida, ou seja, já ao nível da definição do quadro seguinte, já tinham concluído que as abordagens territoriais não faziam sentido, porque, de facto, alguém decidiu, não sabemos se da academia, se de onde foi, mas que, de facto, abordagens territoriais já não eram plurifundos, abordagens territoriais integradas, já não eram, de facto, importantes. E, de facto, aqui a nossa grande pergunta é como é que nós conseguimos, de facto, romper esta definição de que se fazem os estudos, fazemos estes trabalhos de avaliação, mas depois, de facto, na tomada da ação política, e agora estamos a ver em termos europeus, se calhar muito macro, alguém decide, com base num conjunto de princípios, e põe de lado um bocadinho todas as conclusões que à partida são válidas, são reais, porque são aquelas que saem da avaliação de facto do terreno, mas que, de facto, numa determinada dimensão, pouca atenção é dada a esses processos. É só um comentário e uma questão.
Muito obrigada. Obrigado. Sim, sim, já agora. Boa tarde a todos. Sou o Paulo Marques. Sinto-me muito bem a rever aqui alguns colegas. Já há 9 anos que não estou a trabalhar convosco e, portanto, aquilo que eu talvez vá dizer possa ser aqui uma forma mais desapaixonada daquilo que é olhar para aquilo que são os GAL, até por outro tipo de experiência que tenho e funções que tenho neste momento. Relativamente àquilo que os GAL e àquilo que foi dito sobre o desafio de como eles devem de responder àquilo que são as exigências neste momento. Efetivamente, recordo-me que há 30 anos, quando este movimento começou, aquele caráter de experimentação foi de facto o nível, aquilo que se pretendia que existisse. Mas eu atrevia-me a dizer que era um pouco uma experimentação mais socioeconómica, ou seja, a forma como se organizava o território, como o território sentia as suas necessidades e conforme lhe dava uma resposta. E depois aquilo que fomos, ou pelo menos aquilo que continuo aqui a perceber, é que de facto há uma necessidade de encontrar uma política, entenda-se um financiamento, também muitas das vezes, para dar resposta a essa política. O que me parece a mim que não é todo assim. E de todo assim, eu concordo com a situação da abordagem e ela acho que não tem que mudar, deve ser dentro dos territórios, mas existem todos outro conjunto de desafios. E quando há pouco falava nas suas conclusões, sobre a situação da parte técnica, há de facto necessidade de olhar relativamente à questão técnica. Eu agora estou fora, mas acredito que quando falamos há uma dimensão muito técnica, muito apertada sobre aquilo que são as funções mais administrativas da gestão dos programas, não é? Mas depois há uma outra dimensão que faz falta, e no início havia também essa liberdade que se calhar muitos se recordam. E neste momento há outras liberdades e outras dimensões, como por exemplo, quando falamos em inovação e a ligação às academias, por muito que nós queiramos, e se quisermos colocar aqui outra dimensão que não seja só os territórios, mas particularizando, por exemplo, na economia, nas empresas, toda a gente tem ritmos diferentes de trabalho. E isso é importante perceber aqui de que forma é que se consegue do território ler também aquilo que é a academia e a academia dar uma resposta efetivamente a esses problemas. E faz falta. Obrigada. Pedro, para concluir? Sim, eu acho que muitos dos comentários são autoexplicativos e acho que concordo na globalidade com a maior parte dos comentários. Só 2 ou 3 notas: a questão da dinamização e da animação dos territórios. Acho que há muito essa confusão entre animação e festa, mas a animação também não é bem a transferência de conhecimento como eu estava a pensar. Ou seja, também não é exatamente isso. Ou seja, a transferência de conhecimento aqui muito mais numa ótica de uma divulgação, um bocadinho como a Marta estava a dizer, este papel. Eu acho que isto não é bem animação, ou seja, isto é um papel muito específico que os GAL podem fazer e que devem fazer, e eu acho que é esta visão de inovação que faz sentido, e é muito mais explícito o que ela disse do que até que eu estava a dizer, e acho que deve ter estas dimensões relativamente à inovação e à transferência do conhecimento. Porque acho que pode ser importante. Mas isso pode ser uma das dimensões da animação, se nós vimos a animação territorial em sentido lato. Certo. Porque essa questão de nós sermos facilitadores desta troca de conhecimento também ajuda a que possam emergir novos projetos. A minha questão é uma questão, e às vezes não é menor a semântica.
se eu chamo isso animação, eu estou a minorizar aquilo que eu estou a fazer. E eu acho que não lhe devo chamar animação. Eu devo-lhe chamar transferência de conhecimento, ou devo-lhe chamar transferência de inovação, eu devo-lhe chamar alguma coisa que valorize o meu trabalho de outra forma. Se lhe chamar animação, alguém de alguma forma está a ler festa. E isso é uma coisa que de alguma forma estou a diminuir eventualmente o meu trabalho. E portanto eu acho que esta questão da semântica é importante. Tá? A culpa é do Zeca Afonso. Faz falta animar a malta, a culpa é do Zeca Afonso. Não, mas acho que às vezes esquecemos disso, e eu acho que isso também é importante. Um aspecto muito, muito importante foi esta questão de como é que gerimos esta questão do ritmo da política e o nosso ritmo, como é que conseguimos influenciar ou não conseguimos influenciar. Não sei, acho que não sei se alguém sabe, às vezes é um alinhamento de astros, não é? Mas acho que temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha. Aí não há outra maneira. Temos que fazer o trabalho de formiguinha e fazer com muita antecedência. Eu acho que se fizermos agora, estes temas, está aqui as pessoas da Associação da Minha Terra, estes temas estão a começar está-se agora a trabalhar no pós-27. É agora que tem que se trabalhar. Começar a pôr ideias em cima da mesa. Pronto, é agora. Nós em Portugal, o grande problema em Portugal é que geralmente trabalhamos um bocadinho em cima do joelho. E quando queremos pôr coisas em cima da mesa, já as decisões, já vamos tarde. E depois queremos emendar. Mas depois já fazemos remendos. Já é sempre difícil. Isso é sempre o nosso problema e tem sido sempre o nosso problema. Mas pronto. Desculpa lá, estas coisas. Há pessoas melhores do que eu. Já vamos por isto bem. Obrigada, João. Estava a dizer que, de facto, foram 10 manhãs muito produtivas. Todos os nossos oradores trouxeram um know-how muito diferenciado e eu acho que este, sem dúvida, foi um dos momentos muito, muito importantes ao longo deste projeto em comum. E é curioso, e não é nenhuma inconfidência, porque está gravado e em breve vão poder ver nas redes, um dos parceiros disse: assisti àquele webinar e fui buscar aquela ideia e já estamos a reproduzir no nosso território. Portanto, isto são muitas boas práticas que me parecem essenciais e é daqui que é disto, na verdade, que vive o projeto Incomum. Quem teve hipótese de ver todos os Incomuns, todos os projetos, todos os webinars, e agora nos vai fazer uma reflexão sobre estas questões, é o Miguel Torres, Presidente da Federação Minha Terra, para que eu peço a vossa aplauso. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Bom, antes de mais, obrigado aos colegas todos por estarem aqui presentes e pelo convite para estar aqui nesta sessão convosco. Epá, há aqui tanta coisa por dizer que eu nem sei por onde é que é de começar, com toda a franqueza. Mas eu começaria por dizer uma coisa, que é, eu acho que o principal agradecimento a fazer aqui aos colegas deste projeto é esta capacidade de colocar em comum esta nossa capacidade incomum de trabalharmos, de colocarmos permanentemente questões sobre o que vamos fazendo. Porque, contrariamente, ou reforçando aquilo que disse aqui há bocado o Vasco Estrela, eu acho que nós não temos que procurar outras respostas, nós temos provavelmente é que mudar as perguntas. Porque, de facto, e é isso que, de facto, o líder nos tem de alguma forma mostrado, que é essa capacidade de permanentemente questionarmos aquilo que vamos fazendo, porque só a partir desse questionamento é que somos capazes de inovar. Não é? A partir desse questionamento, a partir das respostas que vamos obtendo, é que podemos olhar, de facto, para os nossos territórios como espaço de inovação e isso é, de facto, aquilo que é a grande questão que aqui se coloca. De tudo aquilo que vocês aqui referiram já hoje e que é muito também da reflexão que todos nós vimos fazendo no quadro dos grupos de ação local e da Federação Minha Terra, há de facto aqui um elemento-chave no qual todos nós focamos, tem a ver com a metodologia que nós aplicamos, com o líder, com esta metodologia com 30 anos de trabalho nos territórios e que ainda hoje, por incrível que pareça, nós temos que permanentemente demonstrar aos nossos decisores políticos que continua a ser uma metodologia inovadora.
Porque, de facto, é disso que nós falamos. É que, de facto, ao fim de 30 anos, este processo de co-construção a partir das comunidades e com as comunidades das soluções que elas próprias preconizam, continua a ser, de facto, uma solução inovadora. E, de facto, nós às vezes andamos à procura da inovação naquilo que nós já fazemos na nossa prática diária. Não é? E às vezes acho que é muito importante começarmos, de facto, a valorizar isto. Até na lógica, como dizia há bocado o Mário, e muito bem, como é que nós vamos demonstrando esta importância do nosso trabalho político e desta nossa capacidade de influência das políticas. Porque, de facto, este é, de facto, provavelmente, além das questões de inovação mais específicas de projeto, é, de facto, a grande inovação da nossa metodologia, que é, a partir das comunidades, das suas realidades, da sua identificação dos problemas, construirmos com as pessoas as suas soluções, independentemente do contexto, e soluções muito diversificadas, e, portanto, não tendo medo dessa capacidade que elas surjam das formas mais imprevistas. E, portanto, eu diria que, de facto, há aqui um elemento central em todo este processo, que é esta demonstração de que somos, de facto, agentes de promoção dessa inovação permanentemente. Depois, permitam-me aqui uma pequena parte, quase do final da intervenção do Pedro, sobre a questão do papel da animação. Sendo eu animador, desde que me lembro de ser gente, de verdade, e valorizo muito isso, acho que a animação, particularmente no meu caso, fundamentalmente a animação cultural, mas que depois derivou para outro tipo de ferramentas de animação, eu continuo a acreditar que, de facto, a animação é um elemento-chave em todos estes processos. E não temos de ter medo da palavra animação. Acho que não temos de ter medo que ela seja confundida com festa, porque também é festa. Também é festa. Ela é muitas coisas, uma delas é a festa. E, de facto, se a animação territorial foi um elemento central no surgimento destes processos, as associações, os grupos de ação local, as associações de desenvolvimento local, surgem, grande parte deles, no início do processo de entrada na União Europeia, a partir de processos de animação territorial muito fortes, a partir de pessoas muito capacitadas que andavam no terreno a fazer identificação, levantamento de oportunidades e de processos de animação. Eu diria que se esse processo foi fundamental no início do nosso processo de entrada na União Europeia, eu tenho muitas dúvidas se ele não será hoje mais importante do que era nessa altura, de facto, porque os territórios estão muito carentes desse tipo de ferramentas. E nós, de algumas formas, fruto da forma como fomos encurralados, ou como diziam há bocado, aqui a palavra já não me lembro exatamente que foi usada, para um conjunto de tarefas burocráticas e burocratizadas, acabámos por perder essa capacidade permanente de andar no território a fazer essa animação, que nos permitia identificar as oportunidades que o território beneficiava. E força, interrompa-me, dá vontade. Se alguém gosta de festa, eu sei, não é essa a questão, Não, mas a questão da animação, acho que não deve sair a palavra. Estou a dizer, quando se fala de inovação, se queremos com isto ir buscar financiamentos a outros fundos não vão entender a palavra animação como nós entendemos dentro deste nosso... Certo. Ou seja, nós aqui temos que perceber que não devemos usar a palavra animação, porque se formos falar de animação num fundo da economia, eles vão achar que nós estamos a falar de festa. Certo. Sem perceber outra coisa. Certo. E aí é uma semântica. Sim, eu percebo é uma questão de clarificação, não é? É uma questão de clarificação. Mas, de facto, as ferramentas que estão subjacentes à animação são essenciais para todo este trabalho, não é? Há bocado falava-se aqui sobre as pequenas iniciativas. Eu cito muitas vezes este exemplo, os meus colegas já me ouviram dizer isto 50 vezes, mas eu vou repetir, não me importo. Durante muitos anos, por exemplo, os grupos de ação local, em determinada altura, eram acusados, esta malta só serve para financiar cabeleireiros e funerárias. Porque andavam a financiar projetos aí por... É verdade que financiámos muitos cabeleireiros. A questão qual é? É que os cabeleireiros, por exemplo, a Adices financiou na Serra do Caramulo, em São João do Monte, há 30 anos, ainda hoje lá estão. Aquele posto de trabalho que foi criado por um micro-apoio há 30 anos, aquela senhora ainda hoje lá está. Está lá ela, a família dela e o negócio dela. E às vezes temos pouca capacidade de partilhar que a inovação também é isto, que é esta proximidade, que já foi aqui referida, que permite identificar oportunidades, que permitem a essas pessoas criar boas condições de vida e boas condições de bem-estar para viver no sítio que elas escolheram viver, independentemente das circunstâncias
E, portanto, isso são, de facto, as ferramentas fundamentais deste nosso trabalho e que ficam aqui bem demonstradas neste estudo que vocês apresentaram. De facto, há aqui nós somos, se nós temos alguma responsabilidade disto, eu diria, é às vezes termos pouca capacidade de comunicação desta nossa capacidade de intervenção e de animação territorial e de transformação, que é uma palavra que muitas vezes nos esquecemos de referir. Nestes processos falamos muito em inovação, mas falamos pouco da transformação que ela possibilita. E, de facto, os processos de desenvolvimento local são processos de transformação. A inovação é uma ferramenta, não é um fim. A transformação é que é o fim. A transformação da realidade local é aquilo que nós nos batemos permanentemente. E, portanto, é essa... E, às vezes, nós, também na lógica da semântica, porque nós vemos, também vamos sendo, de alguma forma, empurrados para transformar, adequar o nosso discurso a uma nova língua que nos vai introduzindo alguns conceitos supostamente novos para coisas que a gente já faz há muitos anos. Não é? Vou-vos dar um exemplo. Ainda aqui há pouco tempo, agora, uma das coisas que se fala muito, das questões da alimentação e da sustentabilidade ambiental e por aí fora, do combate ao desperdício. As comunidades rurais nunca fizeram mais nada sobre isso. Nunca ninguém deitava nada fora. E nós agora vamos trabalhar com essas pessoas, a explicar-lhes como é que se combate o desperdício. Elas sobreviveram à conta disso. Elas existem hoje porque fizeram um combate ao desperdício. E nós estamos a embarcar num discurso que supostamente vamos ensinar essas pessoas a fazer aquilo que elas já fazem há gerações e gerações e gerações. E de facto temos às vezes vamos incorporando pouco esta capacidade dos nossos próprios territórios para fazer aquilo que nós já vimos fazendo há muito tempo. E, portanto, é muito importante também que nós, nestes conceitos, vamos também, não nos deixemos embarcar neste discurso politicamente correto de construção de uma narrativa para explicar coisas que os nossos territórios já fazem há muito tempo e que vão reproduzindo e de que nós somos hoje a prova viva porque eles ainda resistiram. E, portanto, há aqui toda essa importância de valorizarmos muito isso, porque... Como dizia há bocado, se precisamos de ir à procura de novas perguntas para obter outras respostas, como era dito, isso pode ser verdade. Mas também é verdade que a metodologia para os atingir não se perdeu e continua pertinente. Esta metodologia de trabalho com as comunidades a partir de baixo para cima continua a fazer sentido. E é por essa que temos que nos bater e vamos nos continuar a bater. Porque é essa que permite, de facto, a lógica da proximidade aos territórios, da influência da capacidade de decisão e da influência política. Nós falamos, há bocado o Mário colocava a questão da influência política, não? E há aqui um dado que também muitas vezes nós esquecemos de valorizar. A Federação Minha Terra agrega no continente 52 grupos de ação local. 52 grupos de ação local que cobrem 94% do território nacional. Que viram agora aprovadas em dezembro de 23, dezembro de 23 foi? As suas estratégias de desenvolvimento local. Foi dezembro de 23. Não, dezembro de 24... Não. Dezembro de 23. Já foi em dezembro de 23 que elas foram aprovadas. Viram as suas estratégias de desenvolvimento local aprovadas. Estratégias essas que resultaram de debate que cada grupo de ação local promoveu no seu território. E cada grupo de ação local fez a sua estratégia, que é um instrumento de política para o seu território. Para a construção dessas 52 estratégias participaram mais de 3.500 organizações de diferentes áreas. Organizações públicas, privadas, sociais, indivíduos. Portanto, não existe, que eu tenha conhecimento, nenhum outro instrumento de política pública neste país tão discutido e tão participado como as estratégias de desenvolvimento local que os GAL desenharam. Nenhum. A não ser que algum de vocês conheça um instrumento, alguma política que possa ter tido a participação para o seu desenho de 3.500 organizações. E é exatamente esse instrumento que é aprovado pelas autoridades de gestão, pelas entidades reguladoras deste processo, que a seguir define um instrumento como portarias ou regulamentos que esquece tudo aquilo que advém destas políticas, destes processos de política e introduz de cima para baixo uma regulamentação que vai ao arrepio de tudo aquilo que os territórios decidiram. E, portanto, eu diria que mais do que ver como é que nós somos capazes de influenciar as políticas públicas, é como é que nós
numa situação destas, somos capazes, junto dos nossos territórios, junto dos nossos parceiros, defender que aquilo que eles tiveram a fazer connosco era uma proposta de política pública que a seguir é arrasada com o regulamento que vem de cima para baixo. E isso é que nos fragiliza muito, não é? Que é, nós envolvemos as pessoas, construímos com elas e defraudamos as expectativas, porque a seguir aquilo que nos é imposto não permite realizar com elas aquilo que elas nos ajudaram a definir. E de facto, este é o enorme desafio com que nós estamos confrontados neste momento. A Federação, neste momento, está exatamente em processo de discussão com a Autoridade de Gestão do PEPAC sobre a portaria que foi definida para a regulamentação do instrumento para o próximo quadro comunitário. A proposta que nos foi enviada é completamente ao arrepio daquilo que é o instrumento e aquilo que devia ser o instrumento e aquilo que devia ser a implementação das nossas estratégias. Nós fizemos uma contraproposta, aguardamos neste momento a definição sobre isso, mas a verdade é que estamos há 2 anos e meio neste processo, 2 anos e meio aproximadamente, não é? Entre o lançamento do concurso para as estratégias, a construção das estratégias, o envolvimento dos parceiros, a apresentação dos documentos e por aí fora, e estamos com o programa supostamente já devia estar em concurso a decorrer e sem instrumentos para o fazer, a defraudar expectativas ao território, e isto é de facto aquilo que é mais dramático neste processo para mim, porque os processos de promoção da participação, que na prática os processos de construção das estratégias são isso mesmo, e são processos de construção de participação não no sentido teórico, mas de facto com instrumentos de facto de participação, porque há uma coisa é o discurso sobre a importância da participação, outra coisa é a construção de facto de ferramentas de participação. E há muito discurso sobre isso. Ferramentas práticas para que ela aconteça não são assim tantas, infelizmente. E sendo este instrumento, o instrumento tinha esse potencial, nós estamos na iminência de defraudar as expectativas dos nossos territórios, porque aquilo que construímos com as pessoas não vamos ser capazes de dar resposta. E este, de facto, eu diria que é o grande drama, se me permitem, com as quais nós estamos confrontados neste momento, que é entre as virtudes do instrumento que nós valorizamos, muito, que nós reconhecemos muito como continuando a ser de enorme pertinência para o trabalho dos nossos territórios, a nossa capacidade de proximidade com as comunidades, o envolvimento delas na construção de soluções, e depois a seguir defraudamos as expectativas. E este é, de facto, agora se quiserem, na perspectiva mais de coordenador de um grupo de ação local da ADICES, é neste momento o drama como me confronto todos os dias, que é perante o meu parceiro que me ajudou a construir a estratégia, ser confrontado agora sobre como é que ela, de facto, vai ser posta em prática. E isto é um enorme desafio com que todos estamos confrontados, indiscutivelmente, e portanto que estes processos de reflexão e de transferência de conhecimento que vocês aqui colocam e de transformação e de inovação são, na prática, só instrumentos de construção de bem-estar. Não é? E nós, porque é aquilo que nós defendemos para os nossos territórios, na prática, nós podemos falar em desenvolvimento, podemos falar em inovação, mas o que nós queremos é a construção de bem-estar. Não é? A construção de bem-estar para as nossas comunidades. E o bem-estar é um sentido muito lato e muito amplo dessa intervenção económica, social, política, o que lhe quiserem chamar, que de facto tem esta capacidade de criar condições para que os nossos concidadãos vivam bem no sítio que escolheram para viver, independentemente de onde ele quer que seja. E, portanto, é esse trabalho que é absolutamente essencial e que importa muito valorizar aqui. E importa muito também perceber, de facto, esta relação que as comunidades vão tendo connosco, esta também palavra agora da moda, que é das percepções que as pessoas vão tendo sobre aquilo que a gente vai fazendo ou não fazendo, sendo que no nosso caso eu acredito que já não são meramente percepções, são de facto um conhecimento de causa sobre aquilo que as pessoas conhecem do nosso trabalho, porque estamos há muito tempo a trabalhar com elas. Já não estamos no campo das percepções, estamos no campo da verificação das condições para, não é? E de facto há aqui todo este discurso que nós próprios temos de ser os primeiros a valorizar. De facto há um trabalho de 30 anos no terreno, de envolvimento das comunidades, de proximidade, de reconhecimento do nosso trabalho, que nós temos de ser capazes de valorizar. E só no momento em que nós próprios sejamos capazes de valorizar, como temos tentado vindo a fazer, é que seremos capazes de reclamar essa influência das políticas que o Mário fala, acho eu, que é nós temos capacidade de os construir,
temos instrumentos de política co-construídos com as nossas comunidades. Agora é preciso que aqueles que são receptores dessas políticas estejam disponíveis para nos ouvir. Sobretudo numa lógica que é, e aqui é quando a coisa se complica um bocadinho, do ponto de vista dos decisores, eu diria, que é o facto de nós sermos nesta escala ou nesta engrenagem dos organismos que vão trabalhando estas questões, sermos provavelmente o único que é muito difícil de controlar. Não é? Porque não somos um organismo público, somos organismos privados, que têm atores públicos, que na sua maioria têm a maioria dos seus associados não públicos, e, portanto, a capacidade de decisão do público, do poder público sobre isto, sobre nós, é muito mais pequena do que outras entidades exclusivamente públicas. E quando nós falamos disto, falamos de poder. E quando falamos de poder, falamos da questão-chave nestes processos. Porque é disto que estamos a falar. É sobre o poder de influenciar, sobre o poder de decidir, sobre o poder de provocar a participação, porque, de facto, o líder é um instrumento de poder, na minha ótica. É um instrumento de poder ao favor das comunidades locais. E sendo nós o veículo desse instrumento de poder, que não é absolutamente controlável, é que a coisa se complica um bocadinho nesta relação entre quem decide e organismos como os nossos. E, portanto, acho que há aqui todo um trabalho de reconhecimento. É verdade que existe um grande reconhecimento por parte do nosso trabalho, mas é também verdade que há aqui um misto de alguma insegurança sobre estas pessoas e que coloca depois estas questões em cima da mesa. Agora, voltando e tentando terminar aqui o meu raciocínio, que já vai assim um bocadinho perdido, como imaginam com tanta informação, e para não perdermos ali a oportunidade do lanche que já está ali em cima da mesa. Fundamental o trabalho que vocês aqui apresentaram hoje, esta capacidade de colocar em comum esta informação. Fundamental valorizarmos a nossa capacidade em comum de provocar estes processos e fundamental a nossa capacidade de afirmarmos este movimento como uma das soluções para os nossos territórios. Não é a única. Diziam aqui há bocado, se os GAL acabarem, vêm outros substituir. Não há problema nenhum, desde que utilize a mesma metodologia. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, não venham dizer-nos que esta metodologia não serve, porque esta metodologia serve, continua a servir e continua a ser altamente inovadora. Altamente inovadora. E eu acho que, sobretudo, isso que temos que valorizar. Portanto, agradecer imenso o vosso trabalho, esta apresentação que aqui fizeram e que tem que ser partilhada com os nossos restantes colegas da rede, eu diria, porque, de facto, há aqui muita aprendizagem a fazermos todos em comum com esta incomum capacidade que vocês aqui demonstraram. E obrigado. Obrigada, sim. Não pode levar para casa. Não. Muito obrigada. Estamos mesmo no nosso... Estamos mesmo no final. Estamos a cumprir o horário. Muito obrigada por terem estado aqui connosco ao longo destas 2 horas. Acho que foi um momento ótimo de belas partilhas e uma boa maneira de encerrar este nosso projeto, o projeto em comum. Contudo, lamento, a animação é festa, festa é comida. Estamos em Portugal. E, portanto, o nosso projeto decidiu também fazer uma coisa em comum. É claro que a nível de apoio temos uma estrutura local, aqui da zona de Coimbra, sugestão da escola que também nos acolheu, mas a nível de catering decidimos desafiar cada uma das entidades que está patente aqui neste nosso projeto em comum a trazer um produto regional da sua zona. E, portanto, ali fora, para além do café, vamos ter doces, salgados e líquidos provenientes destas regiões. E estamos a falar, obviamente, da região de Coimbra, da Beira Serra, da região Saloia, do interior do Algarve, da região de Aveiro, do Vale do Minho, da Alta Extremadura e do interior do Alentejo. Portanto, o nosso desafio é claro que quem está no em comum não pode jogar, quem trouxe os bolinhos e os salgadinhos não pode jogar, mas todos os outros vão ser desafiados a pegar aqui num destes identificadores e, quando chegar lá fora, pousar perto daquilo que acha que é um produto regional. Está bem? É difícil, eu sei. Quem não acertar não come. Não, estou a brincar. Mas o que é também para perceber até que ponto é que vocês estão todos familiarizados
com os produtos, os belíssimos produtos regionais. E é assim, com esta animação, que terminamos o projeto em comum, agradecendo desde já a vossa presença e a vossa confiança. Muito obrigada, boa tarde, vamos ao catering.